Olá, sou o pastor Murilo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de amor e de esperança para o teu coração da parte do Senhor. Nosso bate-papo de hoje tem como título Siga em Frente e Não Pare. E nesse nosso bate-papo, nós vamos cuidar de entender a mensagem central do segundo dos três diálogos de Jesus que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 9, 57 a 62. Como já vimos, Jesus, poucos dias antes de ser crucificado, decidiu ir a Jerusalém. Então, enviou alguns mensageiros a uma aldeia de samaritanos, onde lhe preparariam pousada. Mas esses não o receberam e tiveram que se abrigar em outra aldeia, como vemos em Lucas 9, 52, 53 e 56. A caminho de Jerusalém, com seus discípulos e outras pessoas que o seguiam, a Bíblia resiste a ter havido três diálogos de Jesus, os quais foram reproduzidos, como já falei, em Lucas 9, 57 e 62. O primeiro deles examinamos no nosso último bate-papo e descreve que quando iam pelo caminho, um homem se dirigiu a Jesus e disse: "Seguir-te-ei por onde fores." E Jesus respondeu: "As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça", como vemos em Lucas 9:57. E essa resposta de Jesus nos levou a concluir que, antes de mais nada, aquele que deseja assumir o compromisso de seguir o Senhor necessita nascer de novo e desistir do velho homem, das coisas deste mundo e aceitar de todo o coração a missão e suas difíceis condições. Assim, Jesus dizia a todos: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me", como vemos em Lucas 9:23. Concluímos que qualquer que não tomar a sua cruz e seguir após o Mestre não pode ser discípulo de Jesus, como vemos em Lucas 14:27. Hoje, vamos examinar o segundo daqueles três diálogos de Jesus registrados em Lucas 9:59 e 60. No qual está dito que um homem, após aquele do primeiro diálogo, ouviu de Jesus uma determinação: "Segue-me." Ele, porém, respondeu: "Permita-me ir primeiro sepultar meu pai." Mas Jesus insistiu: "Deixe os mortos, ou aos mortos, sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus", como vemos em Lucas 9:59 e 60. Observe que a iniciativa desse segundo diálogo foi de Jesus, que dirigiu a palavra àquele homem e ordenou: "Segue-me." Observe também que Jesus concluiu seu diálogo com mais uma determinação: "Tu, porém, vai e prega o reino de Deus", e que ambas as determinações só podem ter sido dirigidas a quem já era um dos seus seguidores ou um dos seus discípulos. Lembrando que não estamos falando de um dos 12 apóstolos, mas sim de um dos discípulos. Em resposta, esse seguidor ou discípulo de Jesus disse: "Permite-me ir primeiro sepultar meu pai." Temos então que levar em consideração, nesse nosso bate-papo de hoje, a contextualização e revelar as circunstâncias, entender, interpretar essa resposta conforme o contexto. E temos que a expressão "sepultar meu pai" se trata de uma expressão idiomática, que é o conjunto de duas ou mais palavras que se caracterizam por não ser possível identificar o seu significado mediante o seu sentido literal. As expressões idiomáticas, quase sempre, estão ligadas às gírias ou contextos culturais específicos. Nesse caso dos judeus em particular, eles, os judeus daquela época de Jesus, usavam a expressão "sepultar meu pai", indicando especificamente o dever do filho de ficar em casa cuidando dos seus pais até que eles viessem a falecer. Isso nos leva a concluir que aquele discípulo respondeu à determinação amparado nos costumes da época, que o obrigava a se manter leal ao dever de amparar seu pai. E nesse mesmo contexto, vemos que Jesus já havia ensinado aos que, todos nós, aos que querem segui-lo: "Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo", como está em Lucas 14:26. Na sequência, podemos compreender o segundo comando extraído desse diálogo: "Tu, porém, vai e prega o reino de Deus." A expressão "tu, porém, vai e prega o reino de Deus" significa ir e anunciar imediatamente o reino de Deus como prioridade e realidade presente. E Jesus, ao afirmar "deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos", demonstra ao bom entendedor, é evidente, que aos espiritualmente mortos é que é dada a tarefa de zelar pelas tradições da comunidade judaica da qual seu discípulo era membro. E podemos ver claramente nesse segundo diálogo de Jesus que o discípulo foi confrontado com uma verdade indiscutível: a lealdade a Jesus e ao reino de Deus é mais importante do que qualquer norma, regra, leis e costumes do homem.
Não há na terra nenhuma autoridade maior do que a palavra de Deus. Consequentemente, qualquer desculpa que possamos ter apoiada nesse tipo de argumento não se justifica. Deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. São palavras duras que indicam que as obrigações familiares e religiosas, nem mesmo as leis dos homens, podem se sobrepor ao chamado de Deus. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, eu recomendo que você assista o filme Até o Último Homem. Quando Deus nos chama e decidimos aceitar seu comando, ou andamos com ele, ou continuamos andando entre os mortos espirituais que caminham em direção à porta larga que conduz ao inferno. E esse discípulo estava seguindo Jesus, mas pediu um tempo para cuidar dos seus pais, assim como havia feito Eliseu, que pedira a mesma coisa a Elias, depois de haver sido chamado pelo profeta, como vemos em 1 Reis 19 e 20. Elias permitiu, mas Jesus não, porque é urgente servir ao Senhor. E ficou claro que Lucas 9, 59 e 60 está ensinando o que significa seguir a Cristo. E as expressões que encontramos em Lucas são figuras de linguagem e não significam que Cristo pede ou determina o abandono dos nossos pais. Deus quer saber até onde somos capazes de ir, colocando em primeiro lugar o amor a Ele, Jesus Cristo. Porém, o que coloca o Senhor em segundo plano, e aquele cujo caminho mais estreito, mas conduz à salvação, assim procede, acaba vendo sua caminhada comprometida pelos laços familiares e pela preocupação em não desapontar parentes e amigos, como vemos nessa parábola. E pouco importam as desculpas que possamos ter para não seguir em frente com as responsabilidades que assumimos diante de Deus. O servo que coloca o Senhor em segundo plano está, antes de mais nada, negando o primeiro mandamento de Deus: amai a Deus sobre todas as coisas. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento, como vemos em Marcos 12, 30. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, diz Romanos 10 e 3, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. É o caso do nosso diálogo. Esse segundo homem simplesmente colocou seus interesses pessoais acima do dever que assumira diante de Deus. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitou a que vem de Deus, como vemos, eu já falei em Romanos 10 e versículo 3. Como já disse e repito, quem disser sim ao chamado tem que ter consciência do que foi proposto e depois seguir sendo um discípulo fiel e obediente. Nossa parte nesse compromisso é seguir em frente e não parar. Isso porque muitas vezes e muitas pessoas dizem sim com a boca, mas em verdade não estão dizendo sim com suas ações. Ou seja, nem sempre a declaração corresponde à ação que é intentada. E Deus nos chama, mas aqueles que são escolhidos são aqueles que aceitam de todo o coração a missão e suas condições. Então, se você já está decidido e conhece as condições, siga em frente e não pare. Pronto. Nosso bate-papo fica por aqui. Que Deus te abençoe. Amém.